Pessoal do Ocupa Flim, eu queria passar para agradecer toda essa mobilização, tudo que vocês fizeram para ocupar os espaços que foram censurados, para se mobilizar e articular todos esses encontros, essas mesas, esses debates. Eu agradeço também a solidariedade, chegou muito forte em mim essa solidariedade. Eu acho que a história deixou de ser sobre a autora cancelada e passou a ser sobre como uma cidade se mobilizou para lutar contra a censura e como ela recorreu a tecnologias criativas para fazer com que os debates de alguma maneira seguissem. Então é muito emocionante, é muito comovente, isso é muito maior do que a censura, porque isso diz como a gente segue na luta. Eu fico extremamente emocionada mesmo, assim, é óbvio que tudo o que aconteceu eu coloco na chave do horror, né, porque impedir as ideias de circularem. É curioso que a gente vive um período em que, estou falando além do Brasil, em que o discurso de ódio seja defendido como liberdade de expressão, declarações racistas, misóginas, machistas, LGBTfóbicas, classistas, discursos de um ódio profundo vestidos de piada, e isso é defendido como liberdade de expressão. E o discurso de amor, de afeto, de inclusão é censurado. A gente está nessa fase e é preciso entender para onde a gente está indo. A gente sabe onde isso vai dar. É por isso que é importante a gente se mobilizar agora para impedir que as coisas tomem o rumo que elas seguem tomando no mundo inteiro. Então agradeço, fico emocionada, comovida e cheia de confiança nesse horizonte que vocês estão oferecendo, porque o que vocês estão fazendo é isso, vocês estão alargando a linha do possível com essa mobilização, com essa união, com a luta, com a coragem de vocês. Isso dito, eu queria falar um pouco sobre o tema da mesa. Eu digo sempre que o conceito do que é uma família, ele está em disputa e a gente não pode se acanhar de disputá-lo. Existe espaço para essa disputa. A extrema-direita sabe muito bem como o conceito de família é central para a agenda dela. E ela faz isso muito bem, né? Então é muito importante que a gente dispute esse conceito. Não podemos sair dessa luta. Ele é sim central. A questão do gênero, que está dentro, né, desse conceito de família, ela é central na luta hoje. Eu fui uma criança LGBT+, eu fui uma adolescente LGBT+, eu sou uma mulher lésbica, e eu sei como isso foi difícil para mim dentro de uma família muito tradicional, muito branca, muito conservadora. Assim, quando eu digo muito, ninguém era extremamente religioso, mas a minha família servia o padrão da família tradicional brasileira, né? E eu sei como eu me senti sozinha, como eu fui uma minoria invisível dentro da minha própria casa e o que aconteceu comigo a partir do momento que eu decidi me tornar visível. Como eu fui rejeitada, como eu fui colocada de lado. A gente sabe que existem milhares de crianças LGBT+, jovens que são colocados na rua pelas famílias. Essa é uma realidade que a gente ainda vive. Lésbicas e as outras letras do movimento, em situação de menos privilégio, de mais vulnerabilidade, sofrem, morrem. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo, com requinte de crueldade. Então, essa luta é muito necessária. A gente disputar esse conceito de família é uma coisa muito necessária. O que mais eu poderia ser se eu tivesse crescido sem ter que me preocupar, sem ter que achar que a vida não valia a pena? Com 15 anos eu achei que a vida não valia a pena, 15, 16 anos. Eu via as minhas amigas nas festas, beijando, abraçando os caras que elas gostavam, e eu pensava, eu nunca vou ter essa chance. Então eu pensava, se eu também não viver, tá tudo bem. Eu fui, 15, 16 anos, eu lembro de ser invadida por uma tristeza brutal, e que só passou quando finalmente eu fiquei com uma menina. E aí eu entendi. A vida é isso. É para isso que a gente está aqui. É para amar. Então essa é a minha luta, para que nunca mais uma criança tenha que passar por isso. Para que a família, esse núcleo familiar, deixe de ser o lugar que cultue tantas relações de poder, papéis de gênero tão fixos e tão violentos com mulheres, né? Que deixam as mulheres exaustas. Assim, tem uma série de coisas que, se a gente olhar com lupa para o que é a família, a gente vai precisar falar, tem que mudar. Então essa fui eu. A invisibilidade me doeu, porque assim, a gente também tem essa ideia. Eu cresci ouvindo gente, amigos dos meus pais, dizendo assim, eu até tolero os gays, desde que eles não passem perto de mim, desde que eu não veja. Essa é uma sentença de morte, né? Porque a gente só existe quando é visto e quando é vista. Então dizer
dizer isso é aquele discurso passivo-agressivo que parece até conseguir incluir, mas não inclui, né? Ele mata. É esse também discurso que mata. Essa invisibilidade mata. Essa luta para tornar todos os corpos visíveis, ela é muito importante. Até porque, quando a gente coloca outros corpos, outros desejos em circulação, a gente constrói uma nova sociedade. A gente constrói novas relações. A gente se afeta com o outro, né? E a gente muda as nossas estruturas a partir desses afetos. Então, eu diria que essa é, como diz o Paul Preciado, essa é a luta dos 1000 anos. É essa batalha que a gente tem que travar agora. Ela não só não é menor, como ela é central em tudo isso que a gente está fazendo. É muito triste que tenha acontecido esse cancelamento, esse adiamento, né, da FLIM, mas ao mesmo tempo é muito bonito ver as tecnologias de resistência que vocês estão colocando em movimento. Isso diz muita coisa a respeito do que a gente é capaz de fazer. Eu tô triste, mas eu tô motivada, e essa motivação vem de vocês. São vocês que estão me colocando de pé. É um movimento que está sendo colocado em circulação por paixões por afetos muito nobres, né? É amor, é paixão, é esse desejo da gente construir uma coisa maior, e a gente deixa de lado a amargura, a gente deixa de lado o ressentimento, deixa isso para o outro campo. A gente não vai se mover com esses afetos tão tristes, né? Então, obrigada. Tchau, gente. Obrigada por tudo.